Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o SES, temos como convidada Ana Cordeiro Santos, economista e investigadora no SES, onde integra o Núcleo de Estudos sobre a Ciência, Economia e Cidade. É doutorada em Economia e Filosofia pela Universidade Erasmus de Roterdão, nos Países Baixos, e tem focado a sua investigação nos temas da financiarização, do endividamento das famílias e da habitação. É autora de várias publicações, tendo coordenado o livro A Nova Questão da Habitação em Portugal, que constitui o quarto e último relatório do Observatório sobre Crises e Alternativas do SES, publicado este ano em junho. Bem-vinda. Obrigada. Em 1981, a percentagem de famílias a viver em casa própria era de 57%. Em 2011, dados dos últimos censos, passou a 75% do total. Em 1950, 71% das habitações em Portugal eram construídas por privados, 29% eram construídas por entidades públicas. 70 anos depois mudou. Em 2019, o valor é cerca de 98% privados e 2% públicos. Segundo o INE, o Instituto Nacional de Estatísticas, em 2015 havia cerca de 6 milhões de habitações em Portugal. Destas, apenas 2% eram habitação social, o que equivale a 120 mil fogos. Explica o que é que se passou desde o 25 de Abril para chegarmos até aqui. Sim. O ponto em que nos encontramos, na verdade, vai para lá do 25 de Abril. Ou seja, em Portugal nunca houve verdadeiramente uma política de habitação digna deste nome. Mas no essencial, tirando algum investimento muito reduzido na dita habitação social, a responsabilidade de prover a habitação desde sempre esteve a cargo das famílias, dos privados. E desde sempre, e até ainda antes do período democrático, esta aposta sempre foi a política dominante nesta área da habitação. Ou seja, a política de ter os privados a construir as casas, é isso? Exatamente. E, portanto, mesmo antes do 25 de Abril, mencionou o livro, há aqui um capítulo do Tiago Castela que aborda o tempo anterior à democracia, mostra que nos anos 60 já se também começava a desenhar medidas de apoio ao fomento da compra à habitação a crédito. Acontece é que, dadas as condições económicas e sociais do país, na verdade a compra de casa própria só começou a ser uma realidade muito mais tarde. Quer dizer, sempre existiu, mas a uma escala muito mais generalizada. E, portanto, a compra de casa própria com recurso ao crédito acessível à classe média só começou a acontecer a partir da década de 90, nomeadamente a partir da segunda metade da década de 90. E para compreender esta transformação histórica, económica e social, no que diz respeito à habitação, temos de compreender quer fatores de ordem mais macro, internacional, e fatores de ordem mais meso e nacional. Um ponto que nós dedicamos muita atenção e sublinhamos muito no livro é o papel da integração europeia em todo este processo. Uhum. Portugal entrou na União Europeia em 1986, não é? Exatamente, exatamente. E era primeiro-ministro Cavaco Silva. Exatamente. Todo o processo preparatório e depois da adesão à então Comunidade Económica Europeia, em 86. Todo esse processo de preparação e depois de efetivação da integração europeia ditou e acelerou todo um conjunto de transformações, designadamente no setor financeiro, que permitiram a expansão do crédito.
E, portanto, houve um conjunto de reformas, designadamente a privatização da banca, que nos anos 80 ainda era substancialmente pertencia ao Estado. Portanto, privatizações, alterações da forma de funcionamento do próprio setor, e isto também muito potenciado pelo processo de adesão à então Comunidade Económica Europeia, a CEE, porque Portugal teve em vários setores de atividade, não só financeiro, mas também financeiro, teve de convergir com as instituições europeias. Mas isso era uma condição para a entrada na União Europeia? A privatização da banca, a liberalização desse mercado? Sim. Era uma condição? E era uma motivação também na altura, não é? Portanto, Portugal passou por aquele período revolucionário, não é? A adesão à União Europeia foi também para muitos setores da sociedade uma forma de promover, no fundo, digamos assim, a liberalização da economia e a promoção do mercado numa economia que tinha um grande peso do Estado na altura. E, portanto, o processo de integração europeia foi bastante motivado também por todas estas reformas que eram esperadas ao nível europeu, mas também os agentes políticos nacionais também viram nisso uma forma de acelerar todas estas transformações de ordem económica e política. O Decreto-Lei 328-B de 1986, portanto, exatamente nesta altura, que estabelecia na altura, eu estou a citar, o novo regime de crédito à habitação própria. Já durante, portanto, estamos a falar do primeiro mandato de Cavaco Silva como primeiro-ministro, falava no artigo 8 do regime de crédito bonificado. Lia-se nesse artigo: 1. Podem ter acesso ao regime bonificado os agregados familiares que preencham as seguintes condições. A. Afetem o produto dos empréstimos à aquisição, construção, recuperação, beneficiação ou ampliação de habitação própria permanente. B. Não sejam titulares de qualquer outro empréstimo. E no ponto 2 dizia: para além das condições referidas no número anterior, o valor da habitação a adquirir, construir, beneficiar, recuperar ou ampliar não poderá exceder o valor a fixar por portaria dos Ministérios das Finanças, Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Portanto, parece que aqui quase toda a gente podia aceder ao crédito bonificado, não é? Explica o que é isto, o que é o crédito bonificado e qual é que é a relevância deste facto. De facto, havia um problema habitacional grave em Portugal, não é? E portanto, esta solução da compra de casa a crédito foi de facto uma solução para resolver uma carência social, que era a habitação. Mas era uma carência porque as pessoas não tinham casas ou porque as casas eram más? Qual é que era o problema que tu estás a descrever? Havia sobretudo um problema de falta de oferta de habitação. Mas também havia um problema de procura, ou seja, as pessoas também não tinham poder de compra para adquirirem as suas casas. E o Estado também não tinha casas para poder dar, como nós vimos no início. Mas está tudo ligado, porque toda esta reforma no setor financeiro está a par também, e ela foi pensada e nos documentos que nós consultamos, toda a transformação na área da banca tinha já em vista também o potencial que constituía a criação de um mercado de crédito hipotecário. E, portanto, as duas coisas estão muito ligadas. E, portanto, havendo também, de facto, uma necessidade social que estava bem identificada na altura. E, portanto, o crédito bonificado foi uma forma de, promover a banca nacional, que estava num processo de reestruturação,
havendo um mercado potencial que era um mercado do crédito hipotecário. Mas o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer o crédito bonificado, para quem não faz ideia o que é que o crédito bonificado, no fundo, essa lei é de 1986. Já existia antes até o crédito bonificado. Pronto, existiram vários regimes de crédito bonificado que foram sendo adaptados ao longo do tempo. O crédito bonificado, no fundo, em 85, as taxas de juros ainda eram muito elevadas. Taxas de juros para a habitação, é isso? As taxas de juros do crédito à habitação. E, portanto, isso qual é que era a porcentagem? Perto dos 20%, eram muito, muito elevadas. Portanto, era incomportável para a maior parte da população, era isso? E, portanto, era uma forma de tornar o crédito um pouco mais acessível para a classe média, média alta, não é? Portanto, o Estado entrava com dinheiro para fazer com que fosse mais barato comprar essa casa? No fundo, o custo do crédito, o preço do crédito, se quisermos, é a taxa de juro. E, portanto, o acesso ao crédito ficava mais barato porque as pessoas depois pagavam menos juros, que é uma percentagem sobre o total do montante em dívida, não é? Portanto, e depois isto refletia-se em mensalidades, em prestações bancárias mais baixas, portanto, de facto, ficava um pouco mais acessível à população. Mas acontece que nesta altura ainda não teve grande adesão, não é? Porque as taxas de juros ainda estavam muito altas, os rendimentos das famílias eram muito baixos à época ainda, e, portanto, estas medidas tinham muito pouco impacto. O que, portanto, esta medida só teve verdadeiro impacto a partir meados da década de 90, com a preparação da moeda única. E, portanto, porque foi precisamente Portugal ter aderido à moeda única e participado desde o início na União Económica e Monetária, que permitiu baixar as taxas de juros. Porque, pronto, isto, não sei se isto tem muito interesse, mas reduziu o risco cambial. E, portanto, eliminando-se o risco cambial... porque a moeda ia ser a mesma, não é? Porque a moeda ia ser a mesma, ia ser uma moeda forte e, portanto, garantia aos credores, nomeadamente aos credores da banca, que a economia tinha condições de cumprir com as obrigações da dívida. Que não estava, como acontece, por exemplo, com os países em desenvolvimento, tem essa dificuldade porque os credores, os financiadores têm receio das oscilações da moeda nacional, que depois se repercute em taxas de inflação elevadas, que depois, no fundo, significa que os credores acabam por suportar esse risco. Ok. E tendo isso em conta, e tendo em conta que havia uma carência muito grande habitacional na altura, foi uma boa decisão o crédito bonificado? Eu não diria que foi uma boa decisão. Eu diria que foi uma política eficaz, ou seja, mas lá está, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 90. Foi uma medida eficaz porque, de facto, o crédito ficou muito barato, e ficou barato não só para as famílias que mais facilmente com os seus rendimentos acederam ao crédito, mas também ao setor da construção e do mobiliário, que conseguiu promover a sua atividade, também recorrendo ao crédito para construir nova habitação e a transacionar. Achas que foram transferências do Estado para essas imobiliárias e para essas construtoras? Foram setores que também beneficiaram. Foi um setor que foi beneficiado por via indireta, por via do estímulo da procura, ou seja, eles tinham a garantia de que tinham um mercado e que tinham procura para o seu produto, não é?
Portanto, por essa via indireta. Mas também houve bastantes apoios ao longo do tempo, designadamente fiscais, para a construção, para a reabilitação, e, portanto, este tem sido um setor que tem beneficiado de várias maneiras, e uma também muito evidente nessa altura, através de todo o investimento que foi feito em infraestruturas, não é? E aqui também, em grande parte, possível devido ao processo de integração europeia, ou seja, houve toda a construção de autoestradas, de infraestruturas, que permitiu, no fundo, também o crescimento em expansão das grandes áreas metropolitanas, que foi aí que ocorreu a nova construção também, não é? Portanto, o setor da construção foi muito beneficiado por via direta e indireta. E depois ainda tem uma outra característica, que é um setor que opera no mercado interno. E que, portanto, é um setor que, no contexto, no fundo, da abertura da economia aos mercados internacionais, uma maior integração económica, e do próprio processo de abertura da própria economia, não é? Foi o processo de abertura internacional. Sim. Portanto, isto é um período, não é, da globalização e de uma globalização financeira crescente. Portanto, o setor de maior concorrência e competitividade, não é? Este setor da habitação e do imobiliário e mesmo financeiro foi um setor que também pôde crescer porque como estava dirigido ao mercado interno, estava mais protegido da concorrência internacional, como os setores exportadores, não é? Uhum. E, portanto, foi um setor que beneficiou por um lado, mas também que esteve protegido de todas as transformações económicas e sociais que ocorreram neste período. Segundo dados do estudo 25 anos de esforço do Orçamento de Estado com a Habitação, produzido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, entre 1987 e 2011, o Estado Central gastou 7 mil milhões de euros em bonificações de juros no crédito à habitação. Isto equivale a 73,3% de toda a despesa de habitação do Estado. 14,1% foi para programas de realojamento, 8,4% para incentivos ao arrendamento. Os anos com o maior valor de bonificação são entre 87 e 94. Quantas casas públicas teria o Estado construído com este dinheiro? Pois é uma boa questão. Eu diria que bastantes, não é? Mas de facto essa não foi a opção. Essa não foi a opção política. E pelas razões que também já indiquei, ou seja, houve toda uma aposta na promoção do setor bancário, e a habitação era absolutamente essencial para este objetivo, não é? Portanto, falava-se muito na altura da modernização da banca. A banca era apresentada, não se lembra porque era muito novo, mas a banca era apresentada nos anos 90 como exemplo do setor mais moderno da economia, e a habitação era absolutamente instrumental para este objetivo, não é? E, portanto, o setor financeiro, nomeadamente a banca, dentro do setor financeiro, portanto, foi um setor em que houve de facto uma aposta na promoção deste setor económico. Uhum. A habitação era absolutamente essencial, como foi, e essa percentagem de facto é demonstrativo disto mesmo. Portanto, houve um apoio público, estatal, fortíssimo para a promoção da banca. Segundo dados do Banco de Portugal, o peso da dívida no rendimento das famílias era, em 1990, cerca de 20%. Em 2004 era de 118%. Segundo dados do European Credit Research Institute, o ECRI, e do Eurostat, que é o Departamento de Estatística da União Europeia, a percentagem de crédito das famílias portuguesas destinada à habitação era, em 2009, de 88,5%. Que efeitos é que teve a crise financeira que começou em 2008 nestas famílias que se endividaram para comprar casa? Pois teve... Isso é uma realidade pouco conhecida, na verdade.
Mas teve um grande impacto. De facto, em pouco tempo, as famílias, de 95 a 2009, menos de 20 anos, as famílias passaram de forradoras a endividadas, não é? E num processo de transformação económica e social muito grande da economia e da economia e da sociedade portuguesa. E portanto, havia uma certa expectativa de que as coisas iam melhorar, não é? Nunca se pensou que ia ocorrer uma regressão, não é? Depois de um país enfim, economicamente, no contexto europeu, atrasado, teve uma recuperação económica muito rápida, os padrões de vida melhoraram muito e, portanto, de facto, a crise foi um balde de água fria, porque não se esperava que o país regredisse como regrediu, e as famílias que, quando assumiram os créditos, tinham bons rendimentos, tinham boa capacidade, tinham um emprego seguro, tinham uma boa capacidade de cumprir com os seus encargos bancários de um momento para o outro, até porque depois todas estas transformações também são acompanhadas de uma regressão do mercado de trabalho, não é? E portanto, quando as pessoas contraem o crédito, têm a percepção que é uma medida razoável, depois quando chega à crise percebem que estão muito mais vulneráveis, têm encargos mensais que não conseguem suportar, o desemprego aumentou tremendamente, não é? Tivemos níveis históricos de desemprego, a rondar os 17%, no pico da crise, e portanto as famílias que ficaram desempregadas ficaram sem capacidade de pagar os seus empréstimos e acabaram por ficar sem as casas, não é? E as poupanças foram-se. E pronto, é sabido, não é? Muitas famílias tiveram de emigrar e, portanto... Mas teria sido diferente? A crise teria embatido de maneira diferente nas famílias se a percentagem de habitação privada comprada com crédito tivesse sido menor e, portanto, tivesse havido muito mais habitação pública? Sim. Achas que a resposta à crise teria sido diferente? Sem dúvida, porque as famílias ficaram muito mais vulneráveis porque tinham encargos mensais muito elevados, sem dúvida que sim. Ou seja, por isso é que eu disse, quando me colocou a questão se foi uma boa medida, resolveu até dada altura, mas as famílias ficaram tão vulneráveis que no momento de crise ficaram sem casa e o problema ficou outra vez, emergiu de novo o problema da habitação e é o que estamos a ver atualmente, não é? Portanto, foi uma solução imediata, de facto. As pessoas acederam à habitação, houve construção, mas as pessoas ficaram muito mais vulneráveis e, portanto, a segurança habitacional ficou comprometida, como se viu. E isso foi diferente noutros países? Por exemplo, os dados nacionais de 12 países da Europa recolhidos entre 2008 e 2011 pela London School of Economics mostram que 2% os 2% da habitação pública que existe em Portugal estão muito longe da percentagem de outros países da União Europeia. Por exemplo, Países Baixos têm 32%, Escócia 24%, Áustria 24%, Dinamarca 19%, Suécia 18%, Inglaterra 18%, França 16%, Irlanda 9%. Os que estão mais próximos de Portugal são Espanha, que tem 2%, Hungria 3%. Estes países que têm mais habitação pública tiveram uma resposta diferente à crise por terem mais habitação pública? É possível ver nesses exemplos como é que a coisa iria ser diferente? Sim, sem dúvida, isso é claro. Os países que tiveram... Há vários estudos que mostram que há uma correlação forte entre a evolução dos preços da habitação e a evolução da dívida, do
dos empréstimos à habitação. Portanto, os empréstimos à habitação, de facto, têm um impacto direto no aumento dos preços da habitação. Isto porque, por um lado, tem um efeito bola de neve, não é? Aumenta a procura, a oferta não acompanha, acontece que os preços tendem a subir, não é? Porque depois também aumenta o volume de transação do mesmo imóvel e, portanto, sempre que há uma tendência ascendente dos preços. Esta tendência ascendente dos preços também faz com que a habitação seja vista cada vez mais como um investimento e, portanto, o que estimula a compra para outros fins que não o uso da habitação como residência. E, portanto, esse efeito é muito claro. De facto, nos países que têm mercado de crédito ou mercados habitacionais mais equilibrado, como entre mercado de arrendamento e mercado de compra, não tiveram esta evolução do preço, não é? Uhum. Tu, no livro A Nova Questão da Habitação, no primeiro ensaio desse livro, que é escrito por ti, que se chama Habitação em Tempos Financeiros em Portugal, escreves: constata-se que o nível de envolvimento das famílias com o mercado da dívida aumenta à medida que subimos na pirâmide de rendimentos, já que o envolvimento abrange 21,6% das famílias com nível mais baixo de rendimento, mas corresponde a 69,4% das famílias que pertencem ao escalão superior de rendimentos. No segmento do mercado hipotecário de residência principal, as taxas de participação são de 11,1% e 58,4% respectivamente para esses dois escalões. Deixar a política de habitação pública nas mãos da banca privada aprofunda as desigualdades? Claro que sim, porque apesar de o aumento do crédito à habitação ter aumentado, quem tem o acesso mais facilitado são as famílias de rendimentos mais elevados. Significa que com a expansão do crédito as famílias de menores rendimentos vão tendo acesso, mas também são estas que são, portanto, há aqui vários mecanismos de acentuação de desigualdades. Por um lado, as famílias mais frágeis ficam mais vulneráveis, e foram essas que constituíram créditos, canalizaram as suas poupanças para esses créditos e depois ficaram sem as poupanças e sem as casas, não é? E, portanto, ficaram depois numa situação muito pior. Por sua vez, as famílias de maiores rendimentos conseguem cumprir os créditos com todos os apoios que houve, e ao mesmo tempo o efeito que acabei de explicar há pouco, do efeito do aumento da procura para a compra de casa sobre os preços, acabaram na verdade também de beneficiar com a valorização do seu ativo habitacional. E, portanto, uns beneficiaram porque, no fundo, a sua riqueza aumentou, a sua riqueza patrimonial, não é? Os outros ou não cederam, ou tendo acedido, ficar numa situação pior. O Estado devia de ter um monopólio do crédito à habitação? Eu creio que a questão não está tanto no crédito, mas eu acho que está mais na oferta pública que não existiu. Ou seja, onde o Estado falha é na total demissão na garantia de uma oferta pública de habitação, nomeadamente para o arrendamento. E, portanto, o que desequilibra isto tudo é o facto deste setor ser totalmente dominado pelo setor mercantil. E há aqui uma ausência de uma oferta pública, nomeadamente de arrendamento. Devia haver um arrendamento porque arrendamento público? Arrendamento por parte do Estado? Ou arrendamento ponto? Também há muitas pessoas que compram casas e depois arrendam, não é? As duas coisas, mas o que não, porque
Porque o arrendamento privado também ainda existe, não é? O que não existe de todo é o arrendamento público, ou seja, o Estado deveria garantir, deveria ser senhorio, porque aumentava a oferta pública, diminuía a pressão sobre o mercado privado e garantia a satisfação de uma necessidade básica à população, nomeadamente aquela que tem mais dificuldade de aceder a uma habitação condigna. O que acontece é que as franjas com menores rendimentos, porque a desigualdade, são várias as desigualdades, não é? Há desigualdade no acesso e no custo desse acesso à habitação, que é desproporcional para as camadas mais menores rendimentos, mas depois há também as questões da qualidade habitacional, não é? E, portanto, este livro também trata dessa questão. Há uma diferença muito grande entre proprietários e inquilinos nas condições de habitação físicas, e também, digamos, as duas coisas estão associadas, mas também subjetivas, não é? A satisfação com a habitação, o conforto, e depois as questões da própria segurança, não é? Hoje em dia é um marcador social tremendo ter casa própria ou não ter casa, ou ser inquilino, não é? Porque a insegurança, realizámos algumas entrevistas, até a Rita Silva realizou algumas entrevistas, e a questão da segurança... A Rita Silva, que é do coletivo Habita, que nós vamos ter um debate na próxima semana. Investigadora do Centro de Estudos Sociais. E, portanto, ela nas entrevistas que fez dá conta da insegurança que as pessoas sentem, a ansiedade que a situação habitacional hoje em dia representa para as pessoas, o medo, não é? O medo de perder a casa, mesmo a um custo muito elevado, mesmo pagando rendas elevadas, não é? Portanto... No memorando de entendimento assinado em maio de 2011 entre o primeiro-ministro José Sócrates e a Troika, o Banco Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, lia-se no ponto 6.1, mercado de arrendamento, o seguinte: o Governo apresentará medidas para alterar a nova lei de arrendamento urbano, a fim de garantir obrigações e direitos equilibrados de senhorios e inquilinos, tendo em conta os grupos mais vulneráveis. Em particular, o plano de reforma introduzirá medidas destinadas a 1. Ampliar as condições ao abrigo das quais pode ser efetuada a renegociação de arrendamentos habitacionais sem prazo, incluindo a limitação da possibilidade de transmissão do contrato para familiares em primeiro grau. 2. Introduzir um enquadramento para aumentar o acesso das famílias à habitação, eliminando gradualmente os mecanismos de controle de renda, tendo em conta os grupos mais vulneráveis. 3. Reduzir o pré-aviso de rescisão de arrendamentos para os senhorios. 4. Prever um procedimento de despejo extrajudicial para violações de contrato, com o objetivo de encurtar o prazo de despejo para 3 meses. E 5. Reforçar a utilização dos processos extrajudiciais existentes para ações de partilha de imóveis herdados. Começou aqui uma nova vaga de financiarização da habitação. Sim. E é muito interessante, porque estas mudanças radicais políticas acabam por ser também experiências, não é, sociais interessantes, embora e dramáticas ao mesmo tempo. De facto, havia a ideia, não é, a ideia dos mercados, não é, a ideia que os mercados resolvem e que a regulação do mercado cria obstáculos ao funcionamento dos privados, não é? E, portanto, essa lei, quando surgiu essa lei e a ideia, sobretudo do governo na altura, acho que é chamada Lei Cristas, que já foi no governo seguinte, não é? Portanto, um grande entendimento foi assinado nos últimos meses do governo de Sócrates, e depois a lei foi aprovada em 2012. Foi aprovada poucos meses depois, já com o novo governo, exatamente. E que é a nova a lei para novo regime de arrendamento urbano, exatamente, que ficou conhecida como Lei Cristas, porque foi promovida pela Assunção Cristas, que era Ministra da Agricultura, do Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Exatamente. E, portanto, na altura, quando a lei saiu, mas já agora voltando um bocadinho atrás, mais uma vez a importância das instituições europeias, não é? Portanto, no memorando de entendimento, essa foi uma questão
foi colocada, não é? E, portanto, vê-se aqui como a política europeia é tão determinante também neste setor. Mas voltando à chamada Lei Cristas, portanto, na altura a ideia era de que o mercado de arrendamento não funcionava porque era muito regulado, os senhorios não tinham interesse em colocar os seus imóveis para o arrendamento e, portanto, a ideia era desregular para tornar mais interessante para os proprietários o arrendamento. Mas a verdade é que havia rendas que estavam congeladas já desde o Estado Novo, não é? Desde os anos 40 que havia rendas que estavam congeladas e com rendas muito baixas que nunca tinham sido atualizadas até esse momento. É verdade. Deveria ter-se mantido as rendas congeladas como estavam? Ou seja, há aqui várias coisas. De facto, há rendas congeladas que persistem, mas desde os anos 90 que as novas rendas, os novos contratos, portanto, têm tido atualização de rendas. Ou seja, isso em 85 foi revogado o congelamento das rendas. Exatamente. Portanto, essas rendas congeladas, que é verdade, pronto, são uma parte muito reduzida. Mas eram nesta altura, em 2012, já uma parte muito reduzida? Sim. Uma parte reduzidíssima, ínfima, sendo que a maior parte das rendas congeladas, também uma boa parte delas pertence ao Estado e às autarquias, não é de senhorios privados. Portanto, porque desde 85 os novos contratos foram sendo sucessivamente atualizados e, portanto, a lei do arrendamento urbano foi sucessivamente sendo atualizada. Não é? Como é que nós explicamos hoje em dia? As rendas não estão congeladas, não é? Mesmo antes de 2012 tem havido sempre um aumento gradual do valor das rendas. Mas então qual é que foi a consequência desta lei? Os novos contratos foram sempre sendo atualizados. Mas então qual é que foi na prática a consequência desta lei? Se as rendas já estavam descongeladas, o que é que esta lei mudou? O que esta lei mudou foi tornar muito mais fácil a cessação dos contratos de arrendamento. Portanto, terminar um contrato ficou muito mais fácil. Portanto, ficou muito mais fácil despejar os inquilinos. Pronto. Em 2013, no ano a seguir a esta lei ter entrado em vigor, houve 1003 despejos. Em 2014, no ano seguinte, 1868. Em 2015, 1860. E em 2016, 1931 despejos. Ou seja, havia mais de 5 famílias por dia a serem despejadas nesse ano. Isto foi uma consequência direta desta lei? Claro, diretíssima, não há dúvida. Portanto, tornou muito mais fácil. A lei garantia uma certa estabilidade ao inquilino, não é? E, portanto, esta lei veio alterar isso. O que acontece é que a ideia da lei era, no fundo, tornar mais apetecível o arrendamento urbano. Mas o que aconteceu foi que, com a crise... e com outras medidas que entretanto foram sendo aplicadas, os proprietários deram novos usos aos imóveis. Em abril de 2018, durante uma sessão de balanço dos 6 meses de variação da Câmara Municipal de Lisboa, Assunção Cristas, líder do CDS-PP e é hoje candidata número 1 por Lisboa pelo partido às eleições legislativas do próximo mês, disse sobre a lei do arrendamento urbano, esta mesmo que estamos a falar, que foi aprovada em 2012, aconteceu algo à época que não era previsível. O impacto do turismo e do alojamento local e, ao mesmo tempo, o facto de Lisboa começar a entrar no roteiro internacional dos investimentos imobiliários. Concordas que era imprevisível isto? Enfim, eu acho que, de facto, o que aconteceu foi de tal ordem que acho que ninguém previu, não é? Mas é muito fácil perceber porque é que como é que isto aconteceu, isso é. Ou seja, houve uma conjugação aqui de fatores, uns políticos, outros fora da alçada política, que tornaram o investimento imobiliário muito mais atrativo por um lado
e depois também Portugal tornou-se num destino turístico que também causou uma pressão sobre o próprio setor imobiliário. Ou seja, é verdade que era imprevisível na altura que o impacto que ia acontecer, que depois levou obviamente à crise que hoje existe, mas também a estes despejos todos, é verdade que era imprevisível na altura, portanto. Na dimensão que temos hoje, eu acho que era, sim. Em 2012 foram criados os chamados vistos Gold, que facilitam a emissão de autorizações de residência a investidores estrangeiros através de uma série de mecanismos. O mais utilizado, foi utilizado 94% das vezes, é a compra de bens imóveis por 500 mil euros ou mais. Há algumas outras maneiras de conseguir aceder a este mecanismo, também através de compra de bens ou terrenos. Até março de 2019 atribuíram-se no total 7.885 vistos Gold. Na verdade até agosto de 2019 eu tinha os dados mais atualizados. 7.885 vistos Gold. O Estado angariou 4,8 mil milhões de euros no total e destes 4,3 milhões de euros estão relacionados com a aquisição de bens imóveis. Isto são muito boas notícias para o país, não são? Não, não. Ou seja, gerou-se aqui, com a crise, o desemprego, a forma também como se tentou resolver a crise, não é? Isto fez com que o investimento imobiliário se tornasse uma galinha dos ovos de ouro, não é? Portanto, nomeadamente a política do Banco Central Europeu, o chamado quantitative easing, ou seja, uma medida de grande liquidez nos mercados monetários e financeiros, que fez com que a taxa de juros ficasse baixíssima, negativa já. Que foi colocada em prática só quando a crise já estava... Sim, não foi logo no imediato, mas foi pouco tempo depois, não é? Portanto, esta queda de taxa de juro faz com que o crédito fique muito barato, por um lado, e por outro, os investimentos financeiros alternativos ao investimento imobiliário sejam muito menos interessantes. E, portanto, há aqui no fundo uma transferência dos investidores, sobretudo financeiros, que estão a canalizar os seus investimentos no fundo de ativos financeiros propriamente ditos para ativos imobiliários. E, portanto, isto gerou aqui uma procura brutal sobre o imobiliário e também foi uma tendência à escala internacional. E os vistos Gold até, neste caso, não são uma coisa portuguesa, não é? Gold são uma medida que não são única em Portugal. Mas tu achas que Portugal pode dar-se ao luxo de rejeitar 4,3 mil milhões de euros? Eu acho que sim, porque depois há outras questões, não é? Para já está, cria uma pressão enorme sobre um setor que está a criar problemas enormes à população portuguesa. Portanto, é uma fonte de um problema, é uma causa de um problema. E depois há todas as questões éticas que estão envolvidas. No fundo, isto trata-se de uma venda de um visto de residência. Que leva depois à nacionalidade também. Não? Portanto, isto é uma transação, não é? E portanto, quem tem dinheiro tem acesso ao visto, quem não tem dinheiro. Portanto, cria-se aqui um mercado também de vistos que eticamente é condenável. E depois tem outros aspectos, outros contornos ainda mais duvidosos, porque não se sabe de onde é que vem este dinheiro, não é? E, portanto, há muitas suspeitas em relação à origem deste dinheiro e que no fundo coloca não só questões... É não só uma causa de um problema habitacional, mas também coloca questões económicas e políticas e sociais sérias.
4,3 mil milhões de euros é 10 vezes o valor que o país gastou em promoção direta de habitação em 25 anos, entre 1987 e 2011. Os mesmos dados que eu tinha falado há pouco do IRU. Devia pegar-se nesse dinheiro e usar-se para construir casas públicas? Quando o Estado diz que não tem dinheiro para fazer casas, porquê é que não usa este dinheiro? Mas no fundo este dinheiro é dinheiro que entra para a aquisição de imóveis, não é? Portanto, este é dinheiro que é arrecadado pelos proprietários dos imóveis, não é? Portanto, não é dinheiro que está disponível ao Estado, mas não é? Uma parte deste dinheiro é tributada e, portanto, o Estado ganha muito dinheiro com este mecanismo, não é? Sim. Eu acho que esta medida coloca tantas questões éticas que eu acho que há outras fontes de rendimento, não é? E portanto, por exemplo, há as mais-valias, não é? Das transações imobiliárias, não é? Pessoas que compram um imóvel, não é? Passado um mês ganham não sei quantos % sobre uns meses, sem fazerem nada, sem aumentarem valor, sem contribuírem. Por exemplo, acho que essa é uma via mais interessante para arrecadar receitas e usá-las no mesmo setor. Em 2014, esta é uma outra lei que foi feita durante o mesmo mandato, foi aprovado o Decreto-Lei número 128 de 2014, que aprova o regime jurídico para a exploração de estabelecimentos de alojamento local, que são, por exemplo, apartamentos ou moradias que prestam serviços de alojamento temporário a turistas mediante uma remuneração. Apesar desta figura do alojamento local existir antes, há vários anos, não havia um diploma próprio que o regulasse. Entre 2014 e 2018, o número de registros do alojamento local mais do que quintuplicou. Passou de 14 mil para 77 mil, isto foi em menos de 4 anos. Qual é que foi o papel do alojamento local na crise da habitação? Teve também um papel muito importante, não é? Portanto, os tais contratos que cessaram, em vez de irem para o arrendamento de longa duração, portanto, esses imóveis desses contratos tiveram outros usos que foi esse, não é? O alojamento de curta duração. E, portanto, no fundo, reduziu o mercado de arrendamento e, portanto, e as pessoas que estavam no mercado de arrendamento de longa duração, no fundo, depois ficaram sem casa, não é? E, portanto, tiveram de procurar uma nova casa. Achas que substituiu residentes permanentes por habitantes temporários? Não digo que tenha sido 100%, não é? Mas substituiu sem dúvida. Faço novamente publicidade ao livro. Há aqui um capítulo da Ana Gago e do Agostinho Coppola-Gante. Exatamente. Em que eles focam-se num bairro da Alfama e mostram isso mesmo. Portanto, é a ideia que o alojamento local reabilitou a cidade e só reabilitou imóveis devolutos. Eles mostram no trabalho deles que de facto tem havido uma substituição. Tem havido uma substituição de residentes permanentes por residentes temporários e que transformam e alteram completamente a vida das cidades, com efeitos dramáticos também para os residentes que tinham as suas redes, a sua comunidade, e se vêem cada vez mais isoladas e no meio da multidão de turistas que se está a transformar, no fundo, os centros das principais cidades do país.
Em maio de 2018, o atual governo lançou um pacote de medidas que tinha como objetivo resolver o problema da crise de habitação a nível nacional, a que deu o nome de Nova Geração de Políticas da Habitação, coordenado pela Secretaria de Estado da Habitação, que foi criada em julho de 2017, já depois do governo ter começado, a meio do mandato, e que é liderada pela Secretária de Estado Ana Pinho. Para quem é que foi desenhado este pacote de medidas? Enfim, no preâmbulo do pacote, quando foi anunciado, no fundo, havia a ideia de facto promover o mercado de arrendamento e de criar uma política de habitação dirigida à classe média, não ser só uma política focada nos casos mais prementes e de emergência habitacional. Mas, francamente, olhando para as medidas, eu creio que não terá grande coisa, não é? E que não terá grande eficácia. Um dos programas que faz parte deste pacote é o Programa de Arrendamento Acessível, que tem como objetivo criar uma bolsa de casas a preços acessíveis, dando benefícios fiscais a senhorios que arrendem casas a preços 20% mais baixos que o mercado. No documento de apresentação deste programa lê-se, estou a citar, terá por base incentivos fiscais para as entidades públicas e privadas, coletivas e singulares, que coloquem os seus prédios ou frações urbanas em arrendamento habitacional permanente com o limite de valor de renda definido pelo programa. A resposta à crise de habitação é fazer com que seja ainda mais benéfico fiscalmente ser senhorio? Pois é, no fundo, a leitura que eu faço da nova geração de políticas é que são políticas, no fundo, de estímulo fiscal dirigidas aos senhorios para promoverem o mercado de arrendamento, não é? E, portanto, eu acho que é isso. Mais uma vez dirigido aos proprietários, é isso? Sim. Então, quão nova é que é a nova política, a nova geração? Mas na verdade não terá grande eficácia, porque lá está, o que faz falta é o mercado público de arrendamento e está-se mais uma vez a apostar no mercado, pronto, já não se aposta, deixou-se de apostar no mercado de crédito, hipotecário, agora a ideia é no fundo estimular o mercado de arrendamento por via de incentivos fiscais, portanto acabou-se o crédito bonificado, não é? Está-se a tentar bonificar no fundo as rendas dos senhorios. E falando exatamente sobre isso e sobre aquilo que está escrito na resolução do Conselho de Ministros que aprova esta nova geração, um dos objetivos do Governo para os próximos 8 anos é, estou a citar, aumentar o peso da habitação com apoio público na globalidade do parque habitacional de 2% para 5%, o que representa um acréscimo de cerca de 170 mil fogos. Eu entrevistei este mês o ex-presidente do IRU, Vítor Reis, e falámos sobre esta proposta. A questão aqui é saber como é que eles qualificam e caracterizam estes 170 mil. E o que é curioso é que aquilo que o governo veio dizer é que estes 170 mil eram fogos com apoio público. Ou seja, não são fogos públicos, são fogos com apoio público. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma habitação que tenha isenção de IMI tem apoio público. Uma habitação que na compra tem isenção do IMT tem apoio público. Uma habitação que é arrendada em que os arrendatários têm o subsídio de renda da Porta 65 Jovem é uma habitação com apoio público. É desonesto fazer esta... Absolutamente, é uma trafolhice. Vamos falar com todas as letras. Isto é uma trafolhice. Concorda que estes números são desonestos? Concordo. Pois tudo... Apoio público é uma designação muito lata, não é? E, portanto, dá-se a entender que é habitação pública, mas tenho também muita dificuldade a acreditar que o seja. E, portanto, que seja uma designação usada para onde cabe tudo e que não é de facto aquilo que se quer dar a entender, não é? E, portanto, sim. No programa eleitoral do Bloco de Esquerda para as próximas legislativas, pode ler-se na página 6 como medida inaugural, é a primeira medida do programa.
o seguinte: este programa propõe construção de 100 mil casas para arrendar a partir de 150 euros. Mas se avançarmos 30 páginas, pode-se ler-se o seguinte: um programa que abranja 100 mil alojamentos e cuja provisão assente numa combinação semelhante de soluções: reabilitação de habitações existentes, construção de novas habitações e aquisição de novas habitações. Isso também não é enganador por parte do Bloco de Esquerda? Quando primeiro diz que aquilo que quer fazer é construir 100 mil casas, mas depois esses 100 mil alojamentos já vão ter reabilitação, construção e aquisição. Parece que estamos a jogar com definições quando estamos com uma crise de habitação. Não sei bem, mas eu creio que aumentar o parque público em 100 mil casas pode ser feito de vários modos, não tem de ser construção nova, não é? E, portanto, há muito imobiliário público que pode ser reabilitado e colocado no mercado, não é? Portanto, se é isso que está aí subentendido, eu acho que não é enganador. Mas quando diz construção de 100 mil casas para arrendar, e na explicação da medida diz que esses 100 mil casas vão assentar em reabilitação, construção e aquisição, é enganador, não é? Se fizermos uma leitura rigorosa de construção, mas eu acho que se aumentar uma oferta em 100 mil casas, eu acho que é uma boa medida, não é? Eu acho que esse aumento da oferta pública em 100 mil casas pode ser feita de variado modo. Mas também é uma boa medida aumentar em 170 mil casas o parque habitacional com apoio público? Ou isso já não é uma boa medida? Eu acho que, enfim, a questão... Eu acho que a questão não se pode colocar assim... Não é uma questão de saber qual é o número correto, não é? Neste momento a questão é a existência de uma política pública de arrendamento, não é? Que nem sequer existe. Portanto, nem sequer estamos aí, se é 100 mil, se é 170 mil, se é 80 mil... Ou seja, o que é importante é de facto dar início a uma política pública de arrendamento. Ou seja, isso é que não existe e é necessário que exista. E lá está, pode acontecer de variados modos. Portanto, reabilitação de património público, construção nova, quer dizer, as autarquias, o Estado tem terrenos, pode construir. Portanto, o que é importante é começar, porque há uma coisa que se diz que, pronto, estas medidas nunca são sempre de médio e longo prazo, mas quer dizer, nunca se começa, não é? Portanto, o que é importante, a meu ver, o que faz falta de facto é o Estado ter de facto uma oferta pública para arrendamento. Eu acho que sem isso não resolvemos o problema da habitação. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Ana Cordeiro Santos, investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro. O Pedro Miguel Santos fez a edição de som, o Bernardo Afonso fez a edição, o Bernardo Afonso fez a edição de som e fotografia. Fazem daí parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mo Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcast. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.